Olá, aventureiros! Vamos falar hoje sobre divindades que inspiraram múltiplos filmes, livros e outras que não são tanto conhecidas, a ponto de que temos mais de 100 divindades aquáticas só na obra A Teogonia de Hesíodo, uma das grandes obras épicas da mitologia grega. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras, e hoje vamos falar sobre os deuses da água! Lembrando que Cavaleiros do Zodíaco chegou a ter uma saga só de Poseidon. A gente tem uma importância brutal dentro do Fúria de Titãs original. Temos até o Aquaman fazendo sucesso no cinema e agora com o número 2 a caminho. Então, vamos nessa, galera! Os deuses da água da mitologia grega, começando justamente com Pontos, o mar primordial, a água de onde originam todas as águas, um dos deuses primordiais que surgiram do próprio caos cósmico que dá origem ao universo dentro das histórias da mitologia grega. Pontos é uma divindade que surge junto com outras como Gaia, a própria Terra, que é a própria Terra, né? Ou Nyx, a própria noite do qual saem as divindades da escuridão e do destino e do fluxo do tempo. Então, esse é Pontos, o mar primordial, que inclusive é um vilão importante em Cavaleiros do Zodíaco Saga G, uma saga que é exclusiva do mangá que tem o mesmo nome, que é Cavaleiros do Zodíaco Saga C, Saint Seiya, né? E que até hoje tem inclusive mangás novos saindo no Japão. O próximo é Nereu, o ancião, que é o primeiro filho de Pontos, que ele é um dos deuses mais velhos, porque justamente é um dos deuses mais próximos daquilo que a gente conhece como divindade, por ser justamente o primeiro filho de Pontos. As filhas de Nereu são inclusive as ninfas conhecidas como Nereidas, e o Nereu, ele é conhecido por ser justo e por um ser conselheiro, um sábio que ajuda as outras pessoas. Próxima divindade temos Cetus, sendo que assim como a Terra se uniu com o céu, Urano, e deu origem aos titãs e as divindades que mais conhecidas, Pontos também se uniu com Gaia e teve sua própria linhagem de divindades um pouco diferente do tradicional. Entre elas temos Cetus, a deusa dos monstros marinhos. E temos uma história curiosa envolvendo justamente a constelação de Baleia no céu. Por quê? Cetus é também a deusa dos animais marinhos gigantes, enormes, como as baleias. Tanto que cetáceo vem de Cetus. Só que, o que acontece? Temos a história no qual Poseidon, para se vingar de Andrômeda, que a rainha Andrômeda tinha se considerado mais bela do que as deusas do Olimpo, do que as ninfas da água, Poseidon resolveu então puni-la enviando um dos monstros marinhos para matar ela, logo uma das filhas de Cetus. E o que acontece é que esse monstro ele foi transformado em pedra pelo Perseu, que tinha o poder da cabeça de Medusa na época que estava passando pela cidade. Só que estamos falando de um deus monstro ancestral, então ele acaba meio que sendo imortalizado, né, sendo transformado numa constelação do céu. Então, originalmente, a constelação de Baleia, na verdade, é a constelação de Monstro Marinho, filho diretamente da deusa dos monstros marinhos. E somente séculos depois que adotou-se o nome, inclusive, de chamar de constelação de Baleia. Mas nas histórias das constelações vamos falar um pouquinho mais ainda dentro do nosso vídeo. Próxima divindade é justamente Oceano, que era considerado o grande rio que percorre a Terra, que circula a Terra, né? Então, se Pontos, cujo nome inclusive significa alto mar, é o mar, a água de onde vem todas as águas. Se Nereu, que significava nado, né? É o grande ancião da sabedoria do oceano, das águas. Oceano é a água em si, é o mar, a água em si do mar, de onde vem inclusive todos os outros rios, que a maioria dos rios seriam filhos de Oceano. Inclusive, eu cheguei a fazer um vídeo aqui no canal mostrando inclusive como os rios que percorrem o inferno sob o mundo da mitologia grega também são divindades. Então, Oceano, ele é um dos primeiros filhos de Gaia, deusa da terra, com Urano, o senhor dos céus. Certas lendas colocam ele justamente a favor dos deuses durante a guerra entre os titãs e os deuses. Posteriormente, o seu domínio sobre as águas, ele ainda é o grande oceano, só que agora, depois, posteriormente, o domínio vai passar para o Poseidon. E ele também, ele auxilia o irmão dele,
Prometeu dentro da obra Prometeu Acorrentado, no qual justamente Oceano é uma das divindades que pega, visita o Prometeu que está acorrentado por ter dado fogo para a humanidade, né? E tenta dar um apoio pro Prometeu. Então podemos dizer que ele tem um ladinho que ajuda a humanidade em alguns pontos, né? Prosseguindo, vamos falar um pouquinho agora das filhas de Nereus, as Nereidas. Claro que como são 50 filhas, não dá pra gente ficar horas e horas aqui, mas entre elas temos Anfitrite, que era conhecida como aquela que tinha os tornozelos belos, e ela acabou despertando a paixão de Poseidon. Só que ela se escondeu no fundo do oceano porque ela não queria se casar. Só que Poseidon tinha amizade com um golfinho, e esse golfinho consegue percorrer o vasto mar e achar onde está Anfitrite para ela se casar com Poseidon. Por causa disso, Poseidon transforma esse golfinho também em constelação, dando-lhe assim a imortalidade. Lembrando que o céu noturno com as constelações acaba sendo quase que um subuniverso próprio dentro da mitologia grega. Próxima ninfa, né, justamente Tétis, né, que era considerada uma das ninfas mais belas, inclusive desejada pelos outros deuses, temos duas coisas importantes. Um é que ela é colocada em certas lendas como mãe adotiva de Hefestos. Quando o deus da forja Hefestos ele nasceu, ele tinha uma deformidade física, e por isso a deusa Hera recusou ele e jogou ele do Olimpo lá no meio do mar. Só que a Tétis cuidou dele, e por causa disso, quando ele virou um grande deus da forja, ele fazia as joias mais belas. Afinal, ele é o deus da forja, né, do trabalhar com metal, então as coisas, então aquilo que ele fazia era com uma habilidade extrema, e estamos falando de fazer isso justamente para a própria mãe adotiva dele. Então podemos dizer que Tétis tinha também algumas das joias mais belas do Olimpo, ajudando ainda a ressaltar mais sua beleza. Sendo que, acontece, para os deuses ficaram com medo de uma profecia que dizia que o filho de Tétis seria mais poderoso, o filho biológico dela, seria mais poderoso do que o pai. Então eles trataram de casar ela com um mortal, no caso um rei, para ter certeza de que não seria um deus muito poderoso para não precisar lidar com eles. Então, só que ela consegue contornar isso, porque estamos falando de uma deusa das águas, uma ninfa, então ela conhece os segredos envolvendo as águas. Então ela pega o filho e leva até o rio Estige, que fica no limite entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, e banha ele. E esse filho é justamente Aquiles. Então, onde ele é tocado pelas águas, o corpo dele se torna indestrutível. Só que ela precisou segurar por algum ponto, afinal não podia pegar e largar o coitado para ser levado pelo rio, e o calcanhar dele acaba não sendo banhado. Por isso, torna-se o único ponto mortal dele. É engraçado como o Cavaleiro do Zodíaco usa muito histórias derivando justamente de um único ponto vulnerável no corpo, né? E se pensarmos bem até onde essa história ajuda a influenciar isso. E outra coisa, Tétis acaba sendo também o nome justamente da primeira guerreira aquática que os Cavaleiros do Zodíaco enfrentam na história dele. Próxima divindade então, ou dessa vez uma Oceanide, isto é, uma das ninfas filhas de Oceano, que também teve várias filhas que são ninfas aquáticas, e Belaflui, ela tem uma importância porque ela é esposa de Aurigláudio. E quem é Aurigláudio? Lembra aquilo que eu falei sobre Pontus e Gaia terem gerado uma linhagem própria? Então, dentro da mitologia que lida com essa linhagem, principalmente quando a gente vê a Teogonia do Exildo, entre as várias divindades que surgem, temos inclusive a Medusa. E a Medusa, inclusive, ela tinha um parceiro dentro dessa mitologia, diferente das histórias tradicionais envolvendo Poseidon e Atena. Então, dentro dessa linha mitológica distinta, ela tinha um parceiro com o qual ela engravidou, e quando ela foi morta por Perseu, os filhos dela acabaram nascendo, que eram justamente o Pégasus e o Aurigláudio, sendo que Aurigláudio era um guerreiro de armadura, mestre justamente de um tipo de espada chamada Gládio, e chamava Aurigláudio por causa justamente era o senhor do Gládio dourado. Ele era tão poderoso que acabou ficando frequentador do Monte Olimpo, e ele se une com Belaflui, sendo que a união dos dois, dessas divindades tão distintas e exóticas, acaba gerando
o gigante Geryon, que tinha 3 cabeças, 6 braços e 3 pares de asas, cuidador de todo um rebanho, né? E essa criatura ameaçadora só seria destruída posteriormente pelo Hércules. Então, prosseguindo nas divindades, Poseidon! Então, Poseidon, ele tem tanto destaque porque ele é um dos irmãos de Zeus, então ele ficou preso na barriga de Cronos junto com os irmãos durante anos, até Zeus pegar, conseguir enganar o pai e libertar aqueles que estavam prisioneiros dentro da barriga dele. E Poseidon, junto com Hades e Zeus, lideram os olimpianos e outras entidades para pegar e derrubar os titãs. Por causa disso, Hades, Poseidon e Zeus dividem entre si o domínio do universo, com Poseidon resolvendo ficar justamente com o universo aquático, né? E vocês entendendo agora um pouco de como ele pega e se torna o senhor dos oceanos, né? Na verdade, os oceanos e outras divindades aquáticas já existiam há muito tempo, e ele torna-se soberano deles quando ele pega e ganha, junto com Zeus, a guerra contra os titãs, né? Essa coisa que deixa de ser as forças primordiais da natureza, né? E passa a ser umas forças mais humanas que assumem esse controle. Inclusive, temos o tridente, que é sua principal arma, que é construído diretamente pelo Hefestos, que é o mesmo que inclusive constrói os raios de Zeus, né? E o capacete da invisibilidade do Hades. Então podemos dizer que é uma das armas mais poderosas, né? Usado em guerra, inclusive contra os titãs, né? E com a ele domina o oceano, né? E é engraçado como a gente vê a figura do tridente em diversas mitologias como a ferramenta de controle das forças selvagens da natureza. Poseidon é uma coisa muito legal que tem uma ligação forte com os cavalos, e dentro das histórias mitológicas temos os chamados os hipocampos, que são chamados cavalos marinhos, mas não o cavalo marinho peixe que a gente conhece. Estamos falando sobre cavalos como os cavalos de terra, só que aquáticos, meio que cavalos elementais da água. Isso, na minha opinião, é muito bem trabalhado nas histórias do Percy Jackson, e quando a gente vê Cavaleiros do Zodíaco, o primeiro inimigo que o Seiya enfrenta dos grandes generais que protegem o oceano é justamente o guerreiro Bian, que tem o poder do cavalo marinho, que é justamente, na verdade, um cavalo aquático. Tanto que a armadura do Bian, quando você vê a imagem atrás do Bian, quando ele leva o cosmo dele, não é do cavalo marinho peixe, mas sim de um cavalo mesmo, só que com umas asas aquáticas, como se fosse uma criatura meio aquático de asas com um cavalo, a fusão, né? Então a gente começa a entender um pouquinho melhor a mitologia de cavaleiros, além de outras obras também, né? Mesmo Percy Jackson trabalha aquela história do rio Stygia junto, fazendo com que ele elabora de uma forma diferente nos últimos livros sobre a questão da conexão da indestrutibilidade e de qual é a natureza desse rio místico que flui entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Retornando ao domínio celeste com signos, né, dessa vez, lembrando que constelação e signos são coisas diferentes, todo signo é uma constelação, mas nem toda constelação é signo, né, já que os signos do zodíaco, na verdade, são os 12 grandes signos pelo qual o Sol, teoricamente, faz a trajetória aparente dele durante os céus, sendo que Aquário, na mitologia grega, é colocado justamente como um namorado de Zeus, mais precisamente ele é o rapaz chamado Ganimedes, que era um mortal, só que era tão belo que Zeus se apaixona por ele e assume forma de águia a Zeus e leva ele diretamente pro Monte Olimpo para viver com ele pelo resto da eternidade. Então ele dá a imortalidade pro Ganimedes e ele passa a ser o cara que serve as bebidas e comidas no Monte Olimpo. Então ele é o cara que serve a água e tudo mais, né, principalmente nas festas do Monte Olimpo, né. Então ele é quase o cônjuge oficial junto com Hera de Zeus, Monte Olimpo. Então, para vocês verem como essa ideia é meio diferente. Então, justamente o rapaz segurando o aquário, na lendas da mitologia grega, que dá origem àquela imagem que a gente conhece do signo, é justamente do deus que serve a água dentro do Monte Olimpo. Por fim, signos de peixes, e agora vocês vão entender por que Afrodite de peixes em Cavaleiros do Zodíaco. Porque, na verdade, os dois peixinhos do signo são justamente Eros e Afrodite, os deuses do amor, mais precisamente o poder cósmico que protegeu os dois deuses quando eles estavam sendo perseguidos pelos titãs, sendo que algumas histórias contam que eles viraram peixes, outros que eles foram defendidos por peixes, mas basicamente esse poder aquático que protegeu eles, ajudando eles a fugir dos ataques dos titãs, sendo que a própria
Afrodite, ela tem uma conexão com a água, sendo que na história mais clássica temos variações, né? Quando Zeus capa o Cronos, o dito cujo cai na água, justamente no grande mar, no grande oceano, e dessa mistura acaba brotando Afrodite. Então, o poder procriador do pai dos deuses, junto com as águas primordiais, dando origem justamente a Afrodite, a senhora do amor. Então, já havia essa conexão aquática dentro do poder dela, né? E que é reforçada ainda por cima pelo signo de peixes. Então, isso ajuda você a entender porque justamente é escolhido um guerreiro chamado Afrodite, conhecido como o mais belo e com o poder das rosas, dentro das histórias que foram criadas por Cavaleiros do Zodíaco. Lembra que Cavaleiros do Zodíaco é uma historinha que foi criada, elaborada, moderna, livremente inspirada em vários elementos da mitologia grega e várias curiosidades diferentes dessa mitologia. Sendo que se você gosta disso, lembre-se que na primeira semana de dezembro vai ter o lançamento do meu livro, que logo logo vocês vão conhecer o título por aqui, que envolve justamente mitologia grega combinada com terror gótico. Então vocês vão ver um novo tipo de herói lutando contra grandes ameaças e pegando justamente os detalhes poucos conhecidos da mitologia grega. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras, e curtam, comentem, compartilhem se vocês gostaram do vídeo aqui. Então galera, até mais!